Olá, o nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Jacó Lula da Silva. Está no primeiro mandato aqui na Casa Legislativa. Deputado, bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Fernanda. Bom dia, povo da Bahia. Para mim é um prazer e uma honra e eu agradeço a oportunidade de ter aqui esse espaço com você para falar com o povo da Bahia e acerca de quem é Jacó, de onde veio, o que faz, o que defende, e eu agradeço a oportunidade. O senhor é conhecido popularmente de Jacó, mas qual o nome do senhor? O senhor é Mário Augusto, não é isso? Mário Augusto. Por que Jacó? Isso, o meu nome é Mário Augusto de Almeida Neto e eu nasci no município de Jacobina. E na minha adolescência eu fui estudar na cidade de Irecê, na escola agrotécnica da região de Irecê, Zagre. Era o curso técnico e agropecuário. Na minha cidade, né, Irecê? É a sua cidade, então, uma cidade maravilhosa que me adotou. E naquela época, no ano de 82, quando eu cheguei em Irecê, na escola, a turma começou a chamar Jacobina, Jacó, pela minha origem de ser de Jacobina. Então pegou, o pessoal na região me conhece como Jacó, às vezes Mário Jacó, outras pessoas chamam Jacobina, então é bem diverso, mas essa identidade marcou, incorporei, um nome de luta, de guerra, e como nome parlamentar também eu adotei, e para mim é importante, e para minha base inclusive, né? Nós incorporamos o Jacó Lula da Silva. Deputado, a sua história de vida, eu estava lendo um pouco a respeito dela, tudo aconteceu de forma precoce, né? O senhor perdeu o seu pai aos 6 anos de idade, começou a trabalhar aos 15 anos de idade. Isso. Como o senhor lidou com isso, né? Como o senhor amadureceu de forma tão precoce? Eu acho, Fernanda, que é a história de vida de cada um, né? Eu tive a infelicidade de perder meu pai aos 6 anos de idade, depois, com 11, 12 anos, eu perdi meu avô, que cuidava de mim, e ficou minha avó, né? Junto com minha mãe. E naquela época a vida era muito dura, né? Então eu comecei a trabalhar cedo. Minha mãe, ela era feirante. E de quinta até domingo ela pegava feira, ia para feira ali vender confecções e eu acompanhava ela desde feirante pequeno, em né? que cidade? Lá em Jacobina mesmo ela ou em viajava para interiores? Calmon, viajava para Caldeirão Grande, Pindobaçu, às vezes Mirangaba, fazia ali Caldeirão Grande, enfim, rodava alguns municípios. E eu acompanhava ela para ajudar ela, né, nessa tarefa. E comecei a trabalhar também como ajudante de pedreiro, ali 15 anos, 16 anos, para arrumar o dinheiro, né? Mas só que nessa época eu parei de estudar. Uma família de quantos, deputados? Quantos irmãos? Eram 5. 3 irmãs do meu pai e minha mãe, do casal. Eu tenho um irmão que é deficiente, né, especial. E tem minha irmã mais velha, que é a irmã por parte de mãe. Então éramos em 5. Aí o senhor disse que parou de estudar e depois o senhor retomou conta. Isso. Então, nessa época da minha adolescência, eu comecei a trabalhar e parei de estudar. Minha avó, Analtildes, que Deus a tenha, ela me levou, sensibilizou meus tios em Irecê. Eu tinha 2 tios em Irecê, Belarmino e Zelinho. E ela sensibilizou eles no sentido de, tem que tirar Mário de Jacobina e precisa estudar. E aí, meu tio, os 2, né, um me acolheu, o tio Zelinho, na casa dele, e o tio Belarmino também dava o apoio. Então, eles 2, eu sou muito grato por isso, ajudaram, criaram as condições para que eu pudesse mudar de Jacobina para vir estudar em Irecê. E o senhor tem alguém da família do senhor que é político? Meu tio Zelinho, ele foi vereador em Irecê, né? Eu acho que parece que umas 2 vezes. O único político. O único político. E como foi que o senhor resolveu ingressar na política? Já que o senhor, além de trabalhar muito cedo, aconteceu várias coisas precoces, parou de estudar, mas como o senhor teve essa iniciativa de ingressar na política? Então, quando eu fui para Irecê, eu me formei em técnica agropecuária. Naquela época eu comecei a desenvolver um trabalho
de organização social e de produção orgânica. Naquela época a gente chamava agricultura alternativa. Começamos a fazer trabalho de formação com os agricultores e em seguida nós criamos uma ONG. Ajudei a criar algumas ONGs na região, no território de Irecê, Fernanda. E nós começamos a trabalhar com essa questão do desenvolvimento local. Qual é essa ONG da Assuruá? É Centro de Assessoria do Assuruá, mas também teve o Garra, hoje tem a Agrocop, que é uma cooperativa, né? Tem a Barriguda, tem a Cacima, são várias instituições que atuam nessa perspectiva de trabalhar o desenvolvimento local das comunidades pautado na organização e na implementação de políticas públicas na perspectiva da convivência com o semiárido. Nós incorporamos esse debate da política da convivência com o semiárido e esse trabalho nos possibilitou construir uma referência, né? Eu tenho 35 anos de caminhada nessa construção e nós percebemos há uns 8 anos atrás que era importante que nós que estamos no campo da sociedade civil, da luta social, era importante a gente ocupar os espaços de poder. Porque, veja bem, nós construímos as cisternas e os políticos, né? Isso é importante, né? Nós construímos as cisternas e os políticos que aqui em Salvador e em Brasília, na época, eram contra a política de cisternas, a política de acesso à água, chegava no tempo das eleições, botava um carro-pipa de água na cisterna e levava o voto das famílias. Então, como é que você avança na política pública se o nosso povo não tem a compreensão, né, da importância da política, né, da importância do voto, a importância do deputado? Então, o senhor acha que essa forma, essa ONG de lidar com a convivência no semiárido, principalmente para quem não sabe, Irecê já foi considerada a capital do feijão, não é? Sim, o território de Irecê, o território todo. Foi considerado a capital do feijão e como herança, né, nós temos hoje uma região que tem desertificação. O desmato tem municípios do território de Irecê que tem 80%, 90% de sua superfície, de sua área totalmente desmatada. Então, tem um rastro aí, um passivo ambiental grave, Fernanda. Que é exatamente isso que a gente precisa discutir, que a gente discute. A gente precisa de políticas que levem em conta o nosso ambiente, o nosso clima. O senhor acha que a população tem ideia que precisa dessa conscientização? Uma parte sim, porque, por exemplo, hoje no território de Irecê, você já tem uma cultura muito forte, e também em outros territórios da Bahia, de produção orgânica, né, de produção de alimentos saudáveis. Para vocês terem uma ideia, em Irecê, 3 vezes por semana tem feira de produtos orgânicos, né? Você encontra diversos produtos. Nas quitandas de Irecê, em várias quitandas, você chega e você acha produtos orgânicos. Não tem esse mito de dizer que a agricultura orgânica é coisa de fundo de quintal, isso é mito. Hoje já tem conhecimento, já tem tecnologia, já tem acúmulo, né, que mostra exatamente o contrário. A nossa luta é o quê? Que se amplie o apoio, né, a essa atividade, a esse segmento, porque é um segmento importante e que cada vez mais ganha adeptos da sociedade. Deputado, a gente está falando muito aqui da região de Irecê, mas eu estava lendo o histórico do senhor. O senhor também foi bem votado aqui na capital baiana, em Salvador e em Porto Seguro. Como foi que o senhor conseguiu essa base eleitoral, tanto aqui na capital baiana e em Porto Seguro, já que aqui na capital é bem mais fechado, né? Veja bem, Fernanda, a característica do nosso mandato é diferente, sabe? O meu mandato é um mandato construído pelos movimentos sociais. Nós conquistamos quase 50 mil votos, 49.749, mas ele foi construído pelos movimentos sociais. Aí é o sem terra, o sem teto, os indígenas, os povos de terreiro, os quilombolas, os fundos de pasto, a população LGBT, o mundo sindical, a terceira idade, enfim, um conjunto de segmentos
da sociedade civil organizada que exatamente compreendeu a importância da política, a importância do voto, né? E compreenderam que era necessário chegar da hora desse movimento social, dessas forças, terem um assento aqui na Assembleia Legislativa. E também o apoio da minha corrente, que eu sou de uma corrente interna do Partido dos Trabalhadores, que é a Esquerda Popular Socialista, cujo líder maior é o deputado federal Valmir Assunção, né? Então, esse conjunto de forças possibilitou que exatamente isso, né? Porque luta social, e eu sou de Irecê, eu não nego isso, e eu fui forjado naquela terra, e isso eu agradeço, Fernanda, porque eu tenho que ter as raízes. De onde é que Jacó saiu, essa liderança? Eu saí do território de Irecê. Foi os movimentos sociais do território de Irecê que produziram a liderança Jacó. E Jacó, movimento social, tem em toda a Bahia e em todo o Brasil. Então, o que foi que aconteceu? A minha tendência, os demais movimentos sociais da Bahia perceberam a nossa força e a nossa viabilidade, porque na eleição passada nós conquistamos 35.210 votos. Se eu tivesse conquistado 400 votos a mais, eu tinha experimentado o gosto de ser deputado na eleição passada. Faltou uma besteirinha, mas dessa vez a Bahia compreendeu, os demais movimentos de outras regiões da Bahia compreenderam que tinha viabilidade eleitoral e que era chegada a hora dessa força política ocupar esse espaço. Então, por isso que, por exemplo, a turma do transporte alternativo de Porto Seguro, o Sem Terra, os índios, né? Os professores, servidores públicos, enfim, quem foi que apoiou Jacó, que me deu quase 3.000 votos em Porto Seguro? Os movimentos sociais. O senhor falou agora há pouco a respeito que o senhor quase entrou na legislatura passada, né? O senhor iniciou na 5ª suplência e depois chegou até a 1ª suplência. Eu lembro que tinha a maior expectativa lá na região de Irecê, aqui no parlamento, que o senhor assumiria o mandato aqui na casa na legislatura passada. Qual foi a sensação que o senhor teve de quase ingressar no parlamento, mas não conseguir entrar? Olha, Fernanda e ouvintes, a nossa trajetória, quando a gente começa a falar, é interessante, porque eu era um suplente. Quando eu chegava nos locais, né, eu era tratado o deputado suplente. Então, eu procurei tirar o que tinha de bom em cima dessa situação, né, da eminência de assumir o mandato. Então, eu intensifiquei o trabalho, corri trecho, né, ao invés de ficar chorando em casa, esperando, porque não deu certo, que azar. Eu não entrei nessa pilha, sabe? Tanto que conseguiu, né? Se tivesse entrado nessa pilha, não conseguiria. Pilha na real, né? A nossa pilha na real é que nós conquistamos uma vitória política expressiva, né? Então isso tinha que ser ressaltado, né? Porque antes, jamais um candidato que imagina juntar na eleição passada, como nessa, quase 50.000 votos, sem nenhum prefeito. Nenhum prefeito me apoiou. Eu não tive 20 vereadores na minha campanha. Isso agora, nessa legislatura? Como na passada, eu conquistei 35.210 votos, nessa eu fui para 49. Então, como é que um cara liso, não pode nem cair, morrer, liso, né? Sem prefeito, sem vereador, quer ser deputado. Então, ninguém botava fé, né? Ninguém botava fé. A turma só botou fé na hora que a espoleta rachou, que as urnas abriu, né? Porque a gente foi na urna, se você for olhar a apuração, teve uns que saíram na toda ligeireza e eu saí igual a tartaruga ali. Porque o voto do interior chega, né? Vai chegando. Eu tive voto em 363 municípios do estado da Bahia. Então, pingou voto em tudo que é lugar. Então, a eleição, uma conquista, né? E para mim é uma honra muito grande. E eu agradeço demais a oportunidade. E estamos lutando para defender com unhas e dentes aqui nessa casa e dar voz e dar vez o nosso povo, os movimentos sociais, dos diversos segmentos, o povo do território de Irecê, que eu mando um abraço especial, né? O povo aqui de Salvador, que aqui em Salvador eu tive a maior votação. Eu agradeço demais a todos os movimentos, Sem Teto,
o movimento sindical, o movimento negro, para mim ter o apoio de figura como o vovô do Ilê, para mim ter o apoio como figura como Tom e Matéria, para mim é uma honra que na minha vida é muito forte, né? Porque eu saí do interior. Né? Eu sou uma figura do interior, desconhecida. Você chega em Salvador há 2 anos, aí uma figura como o vovô do Ilê empresta a sua imagem e o seu prestígio para dizer, ó, esse aqui pode votar que eu confio. Né? Figuras como o Tom e Matéria. Então isso para mim é pessoas conhecidas e respeitadas. Né? Que agradeço isso, né? Porque na política, Fernanda, e eu levo isso na vida, as pessoas têm que ter procedimento. Né? Tem que ter procedimento para se segurar na política. E isso é o que vale, né, para mim, e é por isso que eu cheguei onde eu cheguei, exatamente por ter uma trajetória de vida pautada, né, num procedimento, no respeito, na ética, na transparência e na construção coletiva. Então, essa a nossa labuta. Deputado, eu fiz uma entrevista, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, né, em dezembro do ano passado, antes mesmo de o senhor ingressar aqui no parlamento. E teve uma frase que me chamou muita atenção quando o senhor disse que o agro é pop e a agricultura é invisível. O que o senhor quer dizer quando o senhor faz essa afirmação? É exatamente a dimensão do poder. Por quê? Porque os recursos, o conjunto de políticas públicas, de volumes, para a agropecuária, para o meio mundo rural, a prioridade é o agronegócio. Né? O agronegócio é pop, né? Porque tem muita força. Né? São as empresas, né, que produzem em grandes áreas, né? E exportam, né? E geram riqueza. Mas do outro lado, você tem aqueles e aquelas que produzem em pequena escala, né? E que produzem sobre um outro formato. Né, que produz sobre uma outra matriz tecnológica. Porque a matriz tecnológica do agronegócio é a matriz tecnológica da Revolução Verde. Né? Então isso precisa avançar, né, no uso racional dos recursos naturais, no manejo, que tem se avançado. Mas, por exemplo, e a sociedade precisa saber disso, por exemplo, uma roça de soja, essas grandes plantações, não passa um bicho. Se um passarinho voar 100 metros, ele cai teso, morto. Se um passarinho for arrancar uma semente de milho ali que foi plantada, ele morre envenenado. Né? É tipo um cemitério o ambiente que se produz. Né? Já o ambiente da agricultura familiar é uma outra matriz. É uma matriz da diversidade. Né? Uma outra matriz de produção, né? Que é do produto orgânico. Né? Que aí você produz, por exemplo, por que é que a agricultura familiar produz 70% dos alimentos que vai para a mesa do brasileiro? Exatamente pela quantidade. Pela quantidade. Ao invés de ter um plantando 100, 200 mil hectares, você tem 1.000, 2.000, cada um no seu lugar. Isso eu acho que continua invisível mesmo assim, né? Continua invisível e agora vai voltar a pior ainda, o esquecimento com o governo que está aí a nível federal. Porque isso, inclusive, esse é um debate importante que a sociedade precisa debater o futuro, Fernanda. Sabe por quê? Ninguém vive sem água, galera. Ninguém vive sem água. E as fontes de água estão secando. Porque o problema é grave. Veja bem, se você pegar o Rio São Francisco, o Rio Paraguaçu, o Rio Itapicuru e outras bacias aqui da Bahia, se você for pegar o que esse rio tinha 20, 30 anos atrás de volume de água, e você for pegar o que se tem hoje, você vai ver que teve uma diminuição. Olha a situação do São Francisco, olha a situação do Paraguaçu. Projete isso daqui a 30 anos, Fernanda. A população vai aumentar, você vai aumentar a pressão e do outro lado você está destruindo as fontes de água. Então isso é sério. A sociedade precisa compreender a importância desse debate. E não é só um debate raso, é um debate de vida, um debate estratégico, um debate de modelo de desenvolvimento. Né? Deputado, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu gostaria que o senhor falasse rapidamente de um projeto que o senhor apresentou aqui na casa sobre o Dia do Bode, né? Como foi que surgiu? Veja bem, o Dia do Bode, ele surgiu da ideia de
botar luz na cultura do povo do semiárido baiano. O bode é O que o senhor define colocar luz? da visibilidade, chamar a atenção da sociedade. Olha que o bode representa o modo de viver, de produzir no semiárido baiano. Essa história de dizer que não chove, que lá é uma região seca, do povo preguiçoso, é conversa para boi dormir. É uma terra que produz e, entre outras coisas, produz o bode que todo mundo gosta, né? Todo mundo, quando vai para o interior, quer comer um bode, às vezes come um carneiro por bode, Eu mesmo adoro bode. Mas vai atrás é do bode. Então o bode representa exatamente isso, o nosso modo de ser, de produzir, a nossa cultura, né? Tem a festa do bode. Então a nossa ideia é institucionalizar, né? Para que seja um dia de festa. Porque, por exemplo, tem municípios na Paraíba que tem lá o Festival do Bode, que movimenta a economia da cidade, né? E o bode movimenta a economia do semiárido. Então, para mim é uma alegria muito grande estar pautando isso e estar gerando polêmica, então, né? Porque as pessoas estão perguntando, uns estão achando que é por quê, achando que é uma coisa várias rasa. polêmicas, né? Mas a ideia é exatamente isso, é chamar a atenção. Olha, o bode aqui, ele representa um povo que ocupa 60% do estado da Bahia. Além de alavancar, né, a economia, ainda vai valorizar a cultura, né? Claro, exatamente. Porque as pessoas precisam entender, e essa visão que se tem do semiárido, Fernando e ouvintes, desse negócio do combate à seca, de que no semiárido nós somos os coitadinhos preguiçosos, que é o povo que morre de fome, e isso não é verdade. O semiárido é uma região rica, diversa, produtiva, e as de pessoas, povo guerreiro, trabalhador. O que nós precisamos é de oportunidade. E outra, né? No semiárido, eu sou do semiárido, as pessoas criam oportunidades. Claro. Não é verdade? De toda forma. Isso, as pessoas correm atrás. Então, por que esse preconceito? Então, isso tem que acabar. Então, esse mandato e a nossa luta é exatamente para dar voz. E o bode, né? O bode representa exatamente isso. Deputado, muito obrigada de tê-lo aqui no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia. Uma honra entrevistá-lo, né? O senhor que é de Jacobina, quase um conterrâneo meu, que eu sou de Irecê. Isso. Foi um enorme prazer tê-lo aqui. Obrigada. Eu agradeço e até a próxima. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.